Bom dia a todos. O nosso grupo tem como tema índices de preço. Os integrantes são Rômulo, Leonardo, Rodrigo, Murilo Cioia, Isabelle, Guilherme e Victor. Eu vou começar falando o que são índices de preço. Antes de tudo, precisamos saber o que é inflação. Inflação significa um aumento generalizado dos preços na economia. Para medi-la, são construídos índices de preço, que fazem um tipo de resumo da inflação. Em palavras mais simples, podemos dizer que a inflação significa a alteração no valor de um determinado bem ou serviço dentro de um curto ou médio período de tempo. Por exemplo, um consumidor vai até o supermercado e compra 2 quilos de carne pagando o valor de R$ 20. Após 20 dias, esse mesmo cliente volta ao supermercado e vê que o valor da mesma carne estava sendo vendido por R$ 30, ou seja, houve um aumento em apenas alguns dias. Na prática, isso denomina-se inflação. Os índices de preço são construídos para medir a inflação, uma média normalizada de relativos de preços para uma determinada classe de bens ou serviços em uma determinada região durante um determinado intervalo de tempo. Ou seja, para calcular os índices de preço, é necessário ser escolhida uma área, como a de produtos de limpeza, por exemplo, e a partir da inflação fazer uma média, de modo a resumir esses números em um único número. Eu sou o Leonardo e eu vou falar agora para que servem os índices de preço. Os índices de preço têm vários usos potenciais. Para índices particularmente amplos, pode-se dizer que o índice mede o nível de preços da economia ou o custo de vida. Índices de preço mais estreitos podem ajudar os produtores nos planos de negócios e nos preços. Olá, meu nome é Rodrigo e agora eu vou explicar para vocês a história dos índices. Bom, não há nenhum consenso claro sobre quem criou o primeiro índice de preço, mas as pesquisas documentadas pertenceram ao galês Rice Vaughan, que examinou a mudança no nível de preço em seu livro Um Discurso de Moeda e Cunhagem. Bom, traduzido para o português, é claro. Mas esse livro foi publicado exatamente em 1675. Vaughan queria separar o impacto inflacionário do fluxo de metais preciosos trazido pela Espanha do Novo Mundo do efeito devido à desvalorização monetária. Vaughan comparou as regulações dos salários do seu próprio tempo aos tempos de Eduardo. Argumentou que o mercado do trabalho básico não oscilava muito com o tempo e com que o salário de um trabalhador básico provavelmente compraria a mesma quantidade de bens em diferentes períodos de tempo. De modo que o salário de um trabalhador funcionasse como uma cesta de bens, a análise de Vaughan indicou que os níveis de preço na Inglaterra aumentaram de 6 a 8 vezes no século anterior. E aí, gente, beleza? Meu nome é Rômulo e hoje eu vou estar apresentando para vocês, os tipos de índices de preço existentes no Brasil. Começando pelo IPCA. O IPCA é o índice de inflação mais famoso do país. Foi criado em 79, com o objetivo de medir a variação dos preços dos produtos e serviços vendidos no Brasil e consumido pelos brasileiros. O alvo da metodologia do IPCA são as famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. Os dados são coletados entre o primeiro dia até o fim do mês em lojas, estabelecimentos e etc. Agora indo para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O seu intuito é ajudar a corrigir o poder de compra dos salários em geral. O alvo da metodologia do INPC são as famílias que ganham entre 1 a 5 salários mínimos. O índice é feito por meio de uma análise da variação dos preços da cesta de consumo da população assalariada brasileira. IGPM. IGPM é um índice que mede a variação dos preços, isto é, se há inflação ou deflação no período de análise. Ele tem o mesmo objetivo que o IPCA, porém, esse último é considerado como medidor oficial do comportamento dos preços no Brasil. O cálculo do IGPM é realizado juntamente com outros três indicadores. Isso é o índice do IGPM, ele é composto por 60% do IPA, 30% do IPC
e 10% do INCC. O FGV, Fundação Getúlio Vargas, realiza o cálculo entre o dia 21 do mês anterior e o dia do mês presente. IPC. O objetivo geral do IPC é gerar dados mensais sobre o consumo de bens de famílias brasileiras, com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos. Nessa conta entram todos os tipos de consumo que você possa imaginar: alimentação, saúde, lazer, habitação e etc. Bom, agora a gente vai para a etapa de como calcular o índice de preço. Esse cálculo eu pesquisei, né, na internet mesmo, vi videoaula, e o que eu achei mais prático foi esse método que eu vi num videoaula, então, que é separado em 3 etapas. A primeira etapa feita é fixar a cesta de mercado. O que é isso? É o que se refere a todos os bens que os consumidores compram dentro de uma população de referência específica. Exemplo, cidade, estado, país, um local, sabe? Então, para isso é feita uma indicação de despesas com informações dessa população. E será fixado esses preços como uma média para o cálculo. Já na segunda etapa, é como calcular o custo da cesta. Então, isso significa que vai haver tipo uma análise dos preços atuais e anteriores de bens específicos. E ao calcular o custo de cesta, não é alterada a quantidade de bens. A única variável que eles podem usar é o preço. É um preço. Logo, permite isolar o preço. Então, a gente vai usar isso de referência também para o nosso cálculo. Então, agora a gente vai para a terceira etapa, que seria basicamente a fórmula. É preciso de um ano base, que você vai usar para esse cálculo, um ano de referência, e ele vai ser definido. Definindo isso, será dividido o preço total da cesta em um determinado ano pelo mesmo tamanho de cesta do ano base, que foi o ano determinado. E depois vai ser multiplicado por 100, igual está mostrando na fórmula. Olá, meu nome é Murilo Enucioia. Eu vou falar um pouco sobre a teoria dos índices de preço. O índice de preço de fórmulas pode ser avaliado com base em sua relação com conceitos econômicos, como o custo de vida, ou em suas propriedades matemáticas. Vários testes diferentes de tais propriedades têm sido propostos em números de índice, de teoria da literatura. Dewar resumiu a investigação do passado em uma lista de 9 testes para um índice de preço. I, PT0, PTM, QT0 e TM, onde PT0 e PTM são vetores de preço, dados por um período de base e um período de referência, enquanto QT0 e QTM dá as quantidades desses períodos. Bom, eu separei 4 testes da lista de Dewar. O primeiro teste é de proporcionalidade. Bom, se cada preço no período original aumenta por um fator alfa, então o índice deve aumentar pelo fator alfa. O segundo teste é a invariância às mudanças no teste de escala. O índice de preço não deve mudar se os preços em ambos os períodos forem aumentados por um fator e as quantidades em ambos os períodos forem aumentadas por outro fator. Em outras palavras, a magnitude dos valores de quantidade e preço não deve afetar o índice de preço. O terceiro teste é o de monotonicidade. O índice de preços para preços posteriores mais baixos deve ser inferior ao índice de preços com preços mais altos no período posterior, como podemos ver o exemplo acima. O quarto teste é o teste do valor médio.
O preço global relativo implícito pelo índice de preço deve estar entre os menores e maiores parentes de preços para todas as mercadorias. Os índices de preço geralmente selecionam o ano base e fazem com que esse índice seja igual a 100. Um exemplo temos: um fone em 2017 custava R$ 130. Fazemos a conta dividindo por 130 e multiplicando por 100. Agora, se pegarmos no ano de 2018, temos que fazer 260 dividido por 130 multiplicando por 100. Ou seja, pelo exemplo, vemos um aumento de R$ 100. E esse foi o final. Muito obrigado pela atenção.